Sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso sobre farinhas do projeto Saberes Comestíveis da Amazônia. Esse é um projeto contemplado pelo edital de cultura alimentar da Lei Aldir Blanc. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura alimentar, tanto a parte material quanto imaterial. A gente começa conversando o que é cultura alimentar. A cultura alimentar é um conjunto de saberes, técnicas, crenças e rituais que tem a ver com o que a gente come e o que a gente bebe. Afinal de contas, de acordo com a pensadora indígena e realizadora cultural Tainá Marajoara, cultura alimentar é o saber fazer, o falar, o ritual, a ancestralidade, a espiritualidade, as técnicas artesanais, a pesca artesanal, a própria arquitetura tradicional. Isso também significa que os conhecimentos relacionados à cultura alimentar são repassados e são vividos a partir de cada geração, né? Uma geração vai ensinando e repassando para outra. Assim como outros aspectos de uma cultura, como as danças, os rituais, a religiosidade, com a cultura alimentar não é diferente. As receitas, para que elas servem, quando elas devem ser feitas, tudo isso varia de acordo com cada comunidade, de acordo com cada local. E com a produção de farinha isso não seria diferente. Então a gente pode dizer que as formas de comer, as formas de fazer, todos os significados que são dados a esses processos fazem parte da nossa cultura imaterial relacionada à farinha. Por exemplo, existem pessoas que sabem a diferença entre uma farinha que é melhor para fazer farofa, ou uma farinha que é melhor para fazer um pirão, ou para fazer um pirarucu de casaca, entre outras receitas, né? Já as casas de farinha, os materiais que são utilizados para extrair os subprodutos da mandioca, eles são a nossa cultura material relacionada à farinha. Por exemplo, o tipiti é uma tecnologia indígena que está há milênios, né, presente na cultura de vários povos daqui da região. Vamos falar um pouco sobre as casas de farinha tradicionais? Afinal de contas, muita gente não sabe, mas ela também é um componente essencial dessa cultura alimentar. Existem casas de farinha diferentes pelo continente, dependendo do clima, umidade e tipos de utensílios usados na produção. Mas, no geral, a casa de farinha tradicional é um prédio semi-aberto e com teto caído, para fazer o ar circular. Os instrumentos utilizados em cada casa de farinha variam, mas eles geralmente incluem o caititu, ralador ou moedor, o tipiti, ou a prensa artesanal, a peneira e o tacho. E cada um desses utensílios representa uma parte do processo de produção. Dependendo da comunidade e do ecossistema onde ela está situada, os processos da produção de farinha vão ser diferentes. O básico da farinha d'água simples, por exemplo, é esse processo aqui. Ele passa pelo molho, ralação, a prensagem, a peneiragem e a torra. Outro exemplo é o tipiti, que pode ser feito com algumas fibras, aberturas e com diâmetros diferentes. E quando a separação da água, amido de mandioca e da massa é feita com uma prensa hidráulica artesanal, a pressão pode ser maior que a da extração feita pelo tipiti, o que faz com que saia mais manipoeira, levando junto com ela parte do amido que ficaria na massa, ou seja, fazendo uma farinha com menos goma. Processos diferentes podem resultar em alimentos completamente diferentes. A antropologia é uma ciência que se dedica a estudar essas relações da cultura, né, das relações entre os seres humanos. Tem uma área específica que se debruça sobre as questões de técnica e de aprendizagem. Uma das principais lições que a gente aprende com esses estudos é que cultura não é um pacote, tipo um software, que está pronto para ser instalado na mente de uma pessoa, para a mente de outra pessoa, né? As pessoas aprendem o que faz parte da sua cultura por meio da convivência intergeracional. Ou seja, você aprende com as pessoas que já sabiam fazer isso antes, mas tem um componente também que é o processo ativo do aprendiz. Ou seja, cada pessoa que vai aprendendo vai adicionando a sua própria técnica, vai aprimorando o que ela vai aprendendo. A aprendizagem de uma técnica, a aprendizagem das coisas que compõem a cultura alimentar é um processo ativo e é um processo que vai se renovando de acordo com a convivência entre pessoas e de acordo também com as capacidades e com a capacidade de inovação dos próprios aprendizes. As pessoas aprendem a manusear os objetos, elas aprendem as técnicas, elas aprendem tudo que faz parte da cultura e da cultura alimentar, né, que é o que a gente está falando, por meio da convivência e por meio da prática. E geralmente as pessoas não aprendem por meio de instruções tão claras e tutoriais muito cheios de passos específicos. Ele é um processo de tentativa e erro, um processo prático. A aprendizagem é uma coisa que acontece na prática. E é por isso que a cultura sempre se renova. É por isso que é interessante a gente pensar nesse termo que a gente traz pra cá, porque é um termo muito utilizado, saberes tradicionais.
ou comunidades tradicionais, mas que ela é muitas vezes utilizada como uma coisa que está no passado. E na realidade, essa coisa da tradição, né, muito conservadora, como se a cultura desses lugares ou dessas pessoas fosse estática. E ela não é. As pessoas estão sempre renovando, reinventando. É muito interessante a gente ter assim, reconstruir, né? Desconstruir e reconstruir essa ideia de tradicional, que não é algo do passado, algo presente, né? Pessoas vivas, cultura viva. É bacana também a gente falar que existem tecnologias e maquinários para processamento de farinha que são maiores e para produções em larga escala. A gente não vai falar deles aqui. Especificamente porque a gente está falando de sociobiodiversidade. E tradicionalmente, o que está aliado a isso, né, a manutenção da biodiversidade, a manutenção dos povos da floresta, dos povos do campo, são essas práticas que a gente está mencionando que, enfim, tem a prensa hidráulica artesanal, tem o tipiti. Então, esses maquinários maiores, eles não estão ligados a isso. Os saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil, de Antônio Carlos Diegues, faz um apanhado de pesquisas feitas sobre o assunto e conclui que a manutenção e transformação das florestas tropicais e outros biomas são frutos de visões de mundo, práticas simbólicas e culturais de populações tradicionais. E isso os povos tradicionais vêm dizendo há muito tempo, né? Por isso que toda cultura alimentar tem seu componente material e também imaterial. Por exemplo, a ideia de que existe um dia numa comunidade, um dia ou vários dias, né, para a fabricação da farinha, né, que chamam de farinhada. Isso tudo faz parte desse universo de cultura. E todos os saberes dos mestres e mestras da farinha estão incluídos aqui. Então, por hoje é só. Essa foi a terceira aula do curso sobre farinha, dos saberes comestíveis. Se vocês gostaram, né, desse conteúdo e tal e querem acompanhar, é só ver os outros vídeos que estão aqui no nosso canal. Comentar, se inscrever, curtir. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui que a gente vai tentar responder. Seguir a gente no Instagram, que é @saberescomestíveis, e no Twitter, @scomestíveis. Isso aí. Então tá, a gente já vai. Tchau, gente!